Fala galera, como tá pessoal? Beleza? Vou aproveitar um período aqui do meu almoço, que eu tô meio distante do jogo. Distante não, tô sempre presente, tô sempre brincando, mas tô um pouco me ausentando de certas funções que eu sempre tive presente. É, tá tendo essa coisa da República, então eu preciso falar com você sobre umas coisas que aconteceram na coalizão, iniciativas que ocorreram, e vou aqui entrar no jogo e vou conversar com você sobre esses aspectos, sabe? Todo mundo aqui, né? A gente tá no jogo. Faz tempo que eu não faço um treinamento aí. Faz tempo que eu não faço um vídeo e tal. E eu tô vendo aí o pessoal falando muito sobre república, né? Sobre uma das formas de governo do jogo. E pessoal, olha, eu tô aqui no jogo há mais de um ano. Bem mais aí, já um ano e cacetada. E participei de muita coisa. Eu sempre fui extremamente ativo. Por ser extremamente ativo, eu participei de muitas. Deixa eu chamar a República aqui. Participei de muitas funções, muitas tarefas, né? Acho que a Espanha aqui é uma república. Participei de muita coisa, né? E tive funções muito importantes aí no jogo. Contribuí, colaborei com muita coisa. E nessa experiência que eu tive de jogo como jogador, e um jogador com muito impacto, eu acho que todo mundo concorda com isso. Eu mudei de opinião diversas vezes. Acontece. Eu sempre achei que as lideranças elas deveriam ser compostas por pessoas inteligentes, capazes, ativas, fortes. Principais características que eu achava interessante aqui nas lideranças da Evil Regions. E temos muitas pessoas capazes disso, tenho certeza absoluta. As nossas lideranças, a minha liderança, a liderança de muitas outras pessoas aí, fez com que a comunidade brasileira avançasse, né? Não só em tamanho, mas em poderio diplomático, poderio militar, poderio de influência, né? E então o Brasil sempre foi muita coisa desde que entrou, né? Tiramos os russos, tiramos os diversos russos que tinham na América, montamos todas as nações latinas, né? Foi o Brasil que deu a América Latina e a América Central, sabe? Foi a gente lutou lá pelos nossos estados, lutamos pelos estados deles, tivemos impacto até aqui nos Estados Unidos. O Brasil sempre foi referência no jogo, né? Sempre teve presente em muita coisa, em blocos, guerras importantes, brigas, enfim. Eu sempre imaginei o jogo nessa condição, sabe? De uma pessoa ser um comandante, uma pessoa que organiza, sempre sim apoiada de diversas pessoas, pessoas com recursos para guerra, pessoas disponíveis, pessoas que pensam iguais. Isso sempre foi muito comum. Logo que o jogo não funciona com uma só pessoa, eu posso dar ali 4.000 de dano, mas chega 3 pessoas, cada uma com 1,5 já me ultrapassam, né? Então eu sempre soube que uma pessoa só não faz tudo, né? Uma pessoa só, uma andorinha só não faz verão. Mas eu sempre reconheci muito mais a importância de uma só pessoa nesse processo todo de liderança, de organização, de progresso do jogo. E sempre funcionou muito bem. Só que o admin ele decidiu internacionalizar o jogo. Né? Ele decidiu tirar da Rússia, dos russos, o direito de tomar o jogo inteiro. E aí a gente já tinha algumas nações, né? Alguns brasileiros, já tinha ali os romenos, já tinha um pouquinho da Turquia, tinha um pouquinho ali de algumas pessoas em alguns cantos. E aí, de uma hora para outra, ele resolveu internacionalizar e entrou gente no jogo, né? Cada pessoa com uma mentalidade totalmente diferente. Então, os exemplos de jogo se tornaram diferentes. Mas essas pessoas que entraram, elas trouxeram cargas de experiências que a gente não tinha tido ainda formas de conhecer. E uma delas foi a República. Então, a República ela começou no jogo com o sentido daquela de disputa. É uma das principais repúblicas assim que formaram no jogo em 2017, que entraram assim no começo do ano até junho, julho, agosto, que foram nações que entraram no jogo, né, grupos de nações que entraram no jogo e que puderam contribuir ativamente. Então a gente tem ali a Itália. A Itália chegou no jogo com uma forma
de pensamento em república que deu muito certo. E uma vez eu conversando com um amigo deles, um amigo meu italiano, um dos primeiros também, e ele me disse que as pessoas lá, elas participam mais ativamente se elas tiverem a possibilidade e a chance de tomarem caminhos por todo mundo. Então eles sempre mantiveram a república. É lógico que eles tinham sim aquela questão de lançar uma monarquia, uma ditadura, quando era necessário. Mas a Itália, ela sempre se manteve muito próxima da república no jogo. As eleições, não podemos negar que, por exemplo, o Amadeu sempre esteve presente. Né? A gente sabe que o André sempre esteve presente. A gente sabe que aquele outro rapaz que também, imagino que seja do partido dele, este rapaz aqui, ó, se eu acho ele, não devo achar ele por aqui não. Um outro rapaz aqui, ele sempre foi presente, sempre foi influente. Isso sempre vai acontecer, inclusive no Brasil, se a gente algum dia for uma república, né? O que é o que a gente espera agora. Eu vou entrar nisso mais pra frente. Algumas pessoas sempre foram pessoas chaves da nação. Lógico, são as pessoas que estão lá no top, né? Aquelas pessoas que são fundamentais. Essas pessoas a gente nunca, mesmo que elas não ocupem cargos ali de fato, elas têm conhecimento, têm recurso, têm experiência, têm capacidade de organização e são pessoas que nunca vão sumir do jogo. Mas os italianos me ensinaram uma coisa muito importante sobre a forma de sistema de república. A gente sabe que aqui no jogo ela tem alguns defeitos, tem, mas ela tem outros efeitos positivos que a gente ainda não teve experiência no Brasil e que a gente no máximo pôde observar de outros lugares que deram certo. Na Itália, a gente sabe, na verdade a gente sabe como introdução, né, de república, tem aquela coisa da eleição a cada 5 dias, a sua eleição do partido, a sua primária, depois a sua eleição no país inteiro entre todos os partidos, tem o tempo de 24 horas até lançar a lei de comandante, a lei nos parlamentos, é tudo votado, né, e esses efeitos às vezes pode parecer amedrontador quando a gente tem um estado aí, um Brasil, por exemplo, que nem tinha antigamente, com 20, 30 pessoas. Sim, costumava dar muito problema naquele tempo se você tivesse uma república. Hoje em dia, como a gente tem muitas pessoas, a república acaba se tornando muito mais atrativa. Por quê? As pessoas participam. Se você tivesse aqui no parlamento da Itália, que nem a gente abriu um outro parlamento agora há pouco, tivesse 50 leis, essas 50 leis quem ia decidir era todo mundo. Se uma pessoa tradicional do jogo, um veterano do jogo, ele, por exemplo, aqui, ó, se alguém quisesse trocar ali, quem ia decidir era o parlamento, entendeu? Uma república é assim que funciona. Na monarquia não, um voto acabou. No Brasil, a gente tem ali as possibilidades de, deixa eu ver se alguém aqui está no Brasil, bem louco, sempre está rodando por aí. Se no parlamento do pessoal aqui tivessem várias leis, né? Tivessem várias leis, os partidos que iam definir, entendeu? Esses partidos iam tomar partido da situação toda e iam definir como seria aquela escolha. Isso ocorre em qualquer outro lugar. Como que é algumas funções aí de república que a gente não está acostumado? Disputa de voto, coligação de voto, pessoas votando pelo mesmo sentido, entendeu? Mudanças vão ocorrer, lógico, né? Ou na argumentação da coalizão, quando vou entrar nisso também já já, o vídeo não ficar muito extenso, muitas pessoas argumentaram, vão comprar voto. Cara, se chegar à margem de possibilidade de que alguém compre o voto, já é muito foda. Já é muito foda. Se alguém tiver a chance, se você tiver a chance de comprar um voto, cara, é demais isso, entendeu? A gente nunca teve isso, o voto do monarca decidir as coisas, porque é um voto seguro, é um voto de alguém que é consciente, que só tá o monarca ali, quem entende do jogo, quem é capaz de comandar, coordenar e organizar. Na república, todo mundo seria um comandante, todo mundo seria um organizador, todo mundo seria coordenador. Então, isso sempre foi um ponto que amedrontou muitas pessoas e que acabou que se tornou um mito depois que a gente teve experiências como a República Italiana, como a Espanhola, como a Turca durante muito tempo, né, como várias outras que foram surgindo, principalmente as latinas, que sempre usaram muita República, Argentina, México, que usou durante muito tempo. E então, funções assim que a gente tinha antes acreditava que não tinha muito problema, acabou que se tornou uma coisa muito comum e que de fato funciona. A gente tem aí no Brasil, vocês aqui no chat, deixa eu ver se o Iago está no Brasil, vocês aqui tem várias leis no parlamento aí, né? Eu vou abrir aqui o Parlamento do Brasil, tem várias leis. Essa do Brasil aqui, vocês decidiram. O Kim, ele se absteve, eu acho, ou ele votou a favor depois que ele viu que 40 pessoas estavam votando a favor. Esse tanto de coisa aqui, se alguém estivesse trocando um governador, a pessoa que está governando lá, ela não tem que pedir
o líder do estado, que nem acontece hoje, para poder virar governadora? Poxa, ela pode lançar a lei lá e as pessoas vão decidir. Se ela for governadora mesmo, se ela for para ser governadora mesmo, ela vai ter que ter capacidade de ganhar voto suficiente no parlamento. Isso são funções legais, funções do jogo. E essas funções, quando vão funcionar, elas atraem muitas pessoas. E essa atração de pessoas que é o legal, entendeu? O mais bacana aqui na República, no conceito de jogo, é que as pessoas participando, se inteirando e entendendo que a participação delas, a possibilidade delas juntarem 1, 2, 3, 4, 5 votos, tem uma grande influência. O Brasil aí tem 2.000 pessoas, talvez 500, 300 votam, entendeu? Isso tem um impacto muito importante. Eu acho que é um impacto que pode atrair muita coisa. É melhor do que você ficar aí batendo guerra, batendo coisa. Entenderam? E esse foi um dos principais, assim, coisas que eu aprendi, mesmo não tendo experiência numa república, que eu absorvi de outros estados que tiveram sucesso na sua forma de manter jogadores. Eles mantiveram muito mais jogadores do que nós. Nós tivemos aí uns 5, 6, 7, uns 7 booms de jogadores no último ano. E tanto de 2017 e 2018. E agora a gente vai tá tendo mais um boom, a gente vai ter agora em agosto de novo, e pode ser que a gente perca, né? Pode ser que a gente perca essas pessoas porque a gente não foi capaz de mantê-las. Outros estados da República são capazes de manter, as pessoas se interagem muito mais, são temáticas de jogo. Então, eu vou passar para vocês o que aconteceu na coalizão. Eu já tentei por 3 vezes lançar a proposta de república, né, no estado do Brasil. O estado do Brasil foi um estado que a gente montou junto com o Kim, um estado que a gente tinha lá, que era o NBR, que se dividiu e passou uma parte para o pessoal do PRONO e do DN e uma outra parte para cada um dos estados brasileiros. Foi o que a UNBR se dividiu, deu um pedaço para cada um. Um pessoal aqui do Reino do Brasil antigo, né, que foi o PRONO e o DN, brigou com todo mundo, disputou, todo mundo se brigou aí, mas no fim acabou que houve uma guerra que conseguiu unificar as regiões todas aí. E a gente acabou conseguindo recuperar também nossas regiões fora que foram tomadas e algumas a mais. Eu lancei várias vezes na coalizão, um grupo que a gente formou, né? Eu convidei todo mundo, dei o nome, a gente conseguiu se manter convergido num objetivo comum e deu certo. E nesse objetivo comum, nesse progresso, eu mandei, né, no congresso da coalizão, né, no grupo da coalizão, mandei durante 3 vezes tentativas de manter essa proposta, dando toda a minha ênfase, dando argumentos, 5 minutos de áudio, 6 minutos de áudio, 7 minutos de áudio, e às vezes não dava certo. Então, o que eu fazia? Não dava certo, a gente não tinha voto suficiente para poder aprovar a República, eu esperava, jogava, apoiava os caras 100%. Eu tentei o máximo ali, na verdade, manter eles como atuantes. Todo mundo aqui, todos eles que vão ouvir sabem que eu gosto muito deles, eu defendo muito eles, eu acho que o trabalho deles é excelente. Eu tentei o máximo possível me esforçar para poder diminuir o impacto, a briga entre todos. Né? Recentemente eu tive uma briga com eles por umas coisas que eles falaram com algumas pessoas do Principado do Caribe, que é um dos estados que eu mais gosto, que é a galera que eu mais faço parte, e aliás, é o meu estado em si. Então, eu tive uma briga com eles recente, mas não tenho nada contra eles, desejo extremamente sorte e estou continuando desejando, dando muito pensamento positivo e de organização assim para contribuir com a coalizão. Mas a coalizão ela sempre negou essa proposta de república. Porém, na 4ª tentativa, a gente conseguiu. Vocês podem ter certeza, já vou até adiantar, podem ter certeza que em 1, 2, 3 dias a república vai funcionar em todos os estados. Eu já combinei com o Kim, a votação tinha passado na coalizão antes de eu sair dela. E ela foi aprovada. Teve vários argumentos que eu convido até as pessoas no artigo que eu vou lançar com esse vídeo, que elas possam também argumentar o porquê sim, o porquê não. É importante todo mundo falar. Mas vocês podem ter certeza que isso vai acontecer, tá, gente? Mas finalizando nos últimos minutinhos aqui, já está grande o áudio, o vídeo, eu procurei, junto com todos ali, né, a gente entrar em um consenso sobre esse assunto. E o consenso foi, a República no Brasil, ela é extremamente necessária. Extremamente necessária porque a gente precisa diminuir os conflitos que se tornaram comuns entre todos nós e precisamos também fazer com que as pessoas fiquem dentro do Brasil. A gente precisa copiar o que deu certo em outros lugares. A nossa forma de jogar, nossa forma de manter pessoas extremamente capacitadas nas lideranças, funciona, cara, funciona sim, mas outras formas funcionam e tem efeitos que a gente não está acostumado. Poxa, quantos booms a gente teve? 5 mil, 6 mil, 7 mil pessoas. Dessas pessoas, às vezes só 200 ficam, entendeu? A gente poderia fazer com que muito mais pessoas ficassem, além de liberar funções de jogo. Então, a República hoje, foi o meu principal argumento, ela funcionaria no Brasil. E ela vai funcionar. Então, evitem fazer golpes. Saibam que isso vai acontecer muito logo. É uma coisa de dias mesmo. Então, só tentem evitar os golpes e tentem compreender também as pessoas que são contra,
que nossos pensamentos mudam durante o jogo, mas que hoje, eu pessoalmente, o Sintra, pensa que vai funcionar assim, e eu estou defendendo isso há muitas semanas, entenderam? Grande abraço.